Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal e hoje estamos aqui para falar finalmente sobre o filme do Adão Negro. Pois é, acabei de sair da sessão de pré-estreia, né? Finalmente conseguimos assistir um outro filme da DC esse ano e estou trazendo para vocês aqui as minhas primeiras impressões totalmente sem spoiler. Então pode assistir tranquilamente, não vou revelar assim nada muito grandioso, muito importante sobre a trama. Se você ainda não assistiu, confere aqui o nosso review inicial, sem spoiler, tranquilamente. Bom, o que eu posso começar dizendo sobre o filme é que ele é frenético, tá? É ação, início, pancadaria alucinada do início ao fim, cara. O filme tá literalmente ligado no 220 o tempo inteiro. Ele só vai dar uma pausa, um respiro, um pouco depois do meio do filme para engatar ali no último arco, né? Mas até então, cara, é, sabe, pancada direto e naquele estilo de um personagem do porte do Adão Negro. Então é raio pra todo lado, é gente sendo arremessada, é veículo explodindo, prédio caindo, aquela loucura frenética. Se você gosta realmente desse filme de ação desenfreada, que não, sabe, que não fica enrolando muito pra mostrar o personagem em ação, então isso já é um ponto forte aí sobre o Adão Negro. E olha só, é um filme bonito, tá? Do ponto de vista de ação, inclusive, me parece que o diretor ele bebe muito da fonte do próprio Zack Snyder. Os enquadramentos, as cenas bem abertas, né, de ação, a maneira como o Adão Negro se move, se comporta, já que os poderes dele são muito semelhantes com o do Superman. Então parece realmente ali que a gente está vendo um filme, uma pegada bem Zack Snyder, inclusive no slow motion. O filme usa e abusa de slow motion demais. Às vezes eu acho que até demais realmente, fica um pouco exagerado, acho que às vezes é legal para mostrar ali os detalhes, né? Alguns personagens que vêm rodopiando, fazendo umas coisas assim, muito mirabolantes. Eu acho interessante, mas às vezes fica um pouco demais. Tá, mas e o The Rock, né? Ele especificamente como Adão Negro. Visualmente tá incrível, né? O personagem ele se destaca bastante, o visual dele favorece, principalmente nas cenas ali tá com a fotografia um pouco mais escura, então ele fica com aquele raio incandescente no peito dele e usando os poderes elétricos e o olho que fica ali, sabe, meio luminescente. Então visualmente tá muito legal. E o The Rock, ele é o The Rock, né? Ele fica o tempo inteiro fazendo ali as caras e bocas dele, as expressões e tal, mas se tem uma coisa que é o forte no The Rock, além dos bíceps dele, o carisma. E isso ele não conseguiu passar para o Adão Negro. E por que eu estou dizendo isso, né? Porque o personagem ele tem uma coisa ali de ser um cara que está fora da época dele, né? Que ele volta ao mundo moderno depois de ficar milênios adormecido e tal. Isso tudo tá no trailer, tá, gente? Não tô dando spoiler de nada aqui não. Então ele não se encaixa muito direito, né, naquela realidade, naquele tempo. E ele tem um grande trauma lá do passado dele, tem um segredo, uma coisa meio obscura. E aí ele não, meio que não confia em ninguém. E ele não sabe de onde ele veio, ele não sabe para onde ele vai. Ele tá o tempo todo, sabe, muito fechado. E parece que é literalmente uma pedra. Sem querer fazer analogia aí com o The Rock, né? Mas é a interpretação de uma pedra, cara. Uma porta vestida de Adão Negro ali em alguns momentos, né? Ele só tá parado sendo ele ali, né? Eu sei, o personagem pede isso. Não é um cara que tem que estar rindo o tempo inteiro, não tem que estar fazendo piada. Não é isso que eu tô falando. Mas o mínimo de entonação em algumas cenas, né? Tipo, se ele tá com muito ódio, ele fica olhando assim de cara feia. Se ele tá muito desconfiado, ele fica olhando de cara feia, mas aí ele fica olhando assim meio de lado, sabe? Tudo parece muito igual, parece que ele tá no modo meio automático, assim. Só realmente do meio do filme pra frente, quando se revela ali o grande mistério em torno da origem dele, é que ele se solta um pouco mais. Mas até então fica assim um pouco, sabe, quase maçante de ver a atuação do The Rock no papel. E a Sociedade da Justiça, né, que a gente estava esperando muito que aparecesse. Eles têm uma participação também, não demora muito eles aparecerem ali no filme, mas eu chamaria na verdade de não uma Sociedade da Justiça, mas uma dupla da Justiça, já que apenas dois personagens têm uma participação efetiva ali. O Gavião Negro tá muito bacana, as cenas de ação dele voando ali, usando as armas, as asas, tá bem legal.
Pierce Brosnan de Senhor Destino é a melhor coisa desse filme, usando os poderes mágicos ali, místicos, o visual dele, né? Ele meio irônico ali, sabe? Fazendo a atuação dele. Tá muito legal, tá muito bacana. Mas os outros dois membros, a Ciclone e o Esmaga Átomo, às vezes parece que eles não estão ali. E quando eles aparecem, parece que não tá encaixado, sabe? Tipo, qualquer coisa que eles estão fazendo ali, tanto faz, tanto fez, né? Então o filme ele tem um pouco desse problema também. Tem outros personagens ali coadjuvantes com muita participação, né? Tem uma mulher lá e o filho dela que conduzem aquela parte humana ali, né? Aquele núcleo humano. Eles estão ali realmente com esse papel, né? De trazer a coisa da emoção, de um drama pro Adão Negro. E, sabe, é muita gente junta e o filme parece que às vezes não consegue dar conta disso, sabe? Tipo, a gente tem que trabalhar com um elenco grande, um núcleo grande aqui de, sei lá, umas 8, 9 pessoas, mais o vilão depois. E aí nem todo mundo consegue ter uma participação e às vezes você fica, pô, onde é que tava esse cara, né? Ele apareceu aqui, mas ele tava onde? Então às vezes passa um pouco dessa impressão. Agora, já o vilão, o Sabak, é um bom vilão, tá? Eu digo isso assim, do ponto de vista visual, né? Ficou bem legal, ficou bem parecido com o dos quadrinhos ali, achei que as referências ficaram bem interessantes. Ele tem um nível de poder que oferece um desafio ali pro Adão Negro, para a sociedade da justiça, não fica uma coisa forçada. E todo o filme vai pautando o surgimento dele, né? Coisas que tem um artefato lá que vai invocar o Sabak e tal, enfim. Então tudo isso é bem construído ao longo do filme. Então talvez um dos pontos fortes do filme seja realmente o vilão. E o filme tem duas temáticas que ele tenta trabalhar ali meio que em paralelo. Uma é essa dualidade do Adão Negro não ser um herói propriamente dito, né? Diversas vezes ele fala que é melhor vingança do que justiça e de que heróis não matam, mas ele mata. E aí fica o tempo inteiro, né, nessa dicotomia entre o bem e o mal. Ele e o Gavião Negro ficam batendo, sabe, de frente direto ali nisso, trocando nisso. Não consegue assim ter uma adesão nesse argumento, porque toda vez que eles entram nisso é interrompido por uma cena de pancadaria, ou, sabe, o diálogo não te convence. No fim das contas, o Adão Negro, ele termina o filme como ele começa. Logicamente que há ali um entendimento do personagem dele, do papel que ele tem que exercer, né, de que ele foi concebido para ser um herói e que aí ou melhor, um herói não, um campeão, né? Ele foi concebido para ser um campeão daquele povo e que ele tem uma missão para aquelas pessoas. Então, do decorrer do filme, ele vai trabalhando isso, vai entendendo melhor qual é o papel dele a partir do instante que ele meio que compreende os sacrifícios que foram feitos lá no passado dele. Mas, no fim das contas, cara, ele é o que ele é, sabe? Então, nada daquela ladainha, né, do bem e o mal que é trabalhado ao longo do filme, no final das contas não faz diferença nenhuma. E tem a questão política também, né, do povo lá de Kandak, que tem um histórico de ser escravizado, né, foi escravizado na antiguidade pelo rei, pelo imperador lá, e depois acaba sendo escravizado pela galera, escravizado entre aspas, né, pela galera da Intergang, que domina eles ali de maneira política e militar, né, e depois o próprio Sabak, que quer virar o imperador ali também. Então é um povo que ele é oprimido, e aí tem toda aquela discussão política, né, do povo se levantar contra o mal que o oprime. E o Adão Negro, que deveria ser o campeão que inspira isso, ele não tem uma participação nisso. Tá muito coadjuvante nisso, né? Tem outros personagens que estão ali, que fazem esse papel, e o Adão Negro só vai na onda. Então ele acaba sendo assim, ele é o foco da inspiração daquele povo, mas ao mesmo tempo não é exatamente o que motiva, sabe? Não é a fagulha que inicia uma revolução, uma mudança de pensamento, uma mudança no status quo. Então é muito mal trabalhado esses dois subplots ali no meio da trama. E por fim tivemos a cena pós-crédito que, bom, se você tá ligado nos boatos aí da internet ou
enfim, isso já não é mais segredo, né? O próprio The Rock já falou sobre isso nas redes sociais. Ela envolve o Superman, tá? E ela realmente revela o Superman. Ela realmente mostra ali uma referência, quer dizer, não é nenhuma referência, tá? É realmente algo nesse sentido. Então tudo que tem sido falado nesse tempo todo realmente acontece no filme, tá bom, gente? Então se você tá esperando uma cena pós-crédito para ver algo envolvendo o Superman, você vai receber isso. Agora, ao mesmo tempo que ela é uma cena que mostra, me dá uma intuição, ela deixa uma coisa implícita que eu não gosto muito. Mas isso eu só vou comentar no nosso vídeo com spoilers. Então, gente, no final das contas, Adão Negro, ele é um filme que ele me parece mal montado, sabe? Como eu falei, ele começa com uma ação muito desenfreada. Isso não é necessariamente uma coisa boa, porque ele não vai te escalonando. Ele começa, sabe, com aquela pancadaria, aquele impacto, e aí você não tá tentando entender a história, os personagens e as motivações, e a Sociedade da Justiça entra de cabeça ali no meio, tipo, não, a gente veio aqui porque você é malvado, você é o vilão, mas, sabe, meio assim, sem motivação pra nada, e o filme não consegue se desenrolar, o filme não consegue fazer, no meio de toda essa alucinação, fazer você se importar com as coisas que estão acontecendo ali, né? E essa coisa do The Rock tá mais da metade do filme realmente muito sisudo, muito preso, para desenvolver o personagem é muito complicado. Então ele é um filme sim com muita ação, ele é um filme sim muito bonito, ele tem uma trilha sonora empolgante e tal, mas narrativamente ele é um filme extremamente problemático, assim. Ele é um videoclipe de 2 horas e pouco, muito legal, sabe? Muito dinâmico, muito interessante. Mas do ponto de vista narrativo, para te contar uma história, ele é confuso, ele se atrapalha, ele não consegue conectar as pontas ali. Parece que eles queriam contar de um jeito, mas talvez depois mudaram de ideia e remontaram o filme. Eu não sei, realmente ficou muito confuso. E eu fico triste porque é muito potencial desperdiçado, sabe? Havia um hype muito grande em cima do filme e eu acho que ele merecia mais. Eu recomendo que você vá assistir, né? Tire suas próprias conclusões. E ele não é um filme péssimo, ele não é um filme ruim. Outros filmes da própria DC são muito piores, na minha opinião. Eu acho que o Esquadrão Suicida, aquele lá com o Will Smith, né, sob a direção do David Ayer, aquele filme horroroso, né, uma tragédia, aquele filme ali, é mais feio que dar tapa em cara de mãe. Mulher Maravilha 1984 também é assim, sofrível. Eu colocaria Adão Negro lado a lado na prateleira de Batman vs Superman, que também é um filme que tinha muito potencial, que você vê que há uma vontade de fazer algo legal, mas que é mal feito, sabe? Tem boas intenções, mas no decorrer da coisa tudo desanda. Então eu colocaria os dois ali mais ou menos na mesma casinha, né, de filmes aí dentro de uma colocação da DC. Bom, gente, é isso. Vamos fazer em breve, tá? Um vídeo aqui também com spoilers, então voltem depois aí se você já assistiu. Volta pra gente comentar mais a fundo aqui sobre o filme, tá bom? Deixa o seu like ou dislike aí, o que você preferir. E por favor, comenta aí, cara. Fala a sua opinião se você já assistiu Adão Negro, eu ia falar Shazam. Se você já assistiu Adão Negro, deixa nos comentários aí que eu quero saber muito a sua opinião, beleza? E não esqueça também de se inscrever aqui no canal, que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso, eu vou ficando por aqui, até a próxima e valeu!